Boa tarde a todas e todos. Esse é o Brasil e o Mundo em 30 minutos. Hoje nós vamos falar sobre política energética. Por que é tão importante para um país e para os seus cidadãos a existência de uma política energética nacional? Historicamente, em todos os países, a política energética é uma das questões mais importantes do ponto de vista econômico, social e político. Ela está relacionada com a questão da soberania nacional, com a questão do desenvolvimento econômico, com a questão da capacidade do país em proporcionar bem-estar e conforto para os seus habitantes, e também está muito relacionada com a questão no âmbito das relações internacionais. Para discutir essas coisas, nós estamos de volta aqui com o Bura e com o Zeca, grandes amigos, doutores em economia e especialistas na área de energia. Eu quero passar, então, a bola primeiro para o Bura, para ele contextualizar um pouco, historicamente, o que é uma política energética, para a gente começar o debate aqui. Bem-vindo, Zeca e Bura. Boa tarde, Dani, boa tarde, Zeca, boa tarde a todos que nos ouvem. Bom, em primeiro lugar, eu vou, sem abusar muito, falar um pouquinho do que é uma política energética, uma coisa conceitual bem rápida. Bom, política energética é um conjunto de diretrizes e ações do Estado e de suas instituições que visam, na verdade, coordenar, orientar as ações dos outros agentes, de modo a atingir esses objetivos cruciais que o Dani falou, né? Desenvolvimento econômico, bem-estar, e lidar com os problemas que o país tem e os problemas que são antecipáveis, problemas que a gente sabe que estão no radar. Por exemplo, hoje, um grande objetivo de política energética de todos os países sérios é lidar com a questão climática, com o problema climático, aquecimento global. Também, portanto, daí tem uma importância muito grande a questão das renováveis. Mas não é só isso, não é? É preciso pensar também em segurança do suprimento, ou seja, se nós temos como garantir a preservação, né, a continuidade desse serviço ao longo do tempo, se os preços serão razoáveis, porque na verdade nós estamos falando de energia, nós estamos falando de uma mercadoria qualquer, nós estamos falando de um insumo fundamental à vida e também ao desenvolvimento do país, à competitividade de todas as empresas situadas no país. Então, a política energética é uma coisa muito séria mesmo. Eu acho que, para terminar essa parte conceitual, a gente tem que sublinhar essa questão de que uma boa política energética é uma política energética que antecipa os problemas e cria o futuro, não é? E aí a gente vê o que aconteceu com a nossa política energética nos últimos anos. Eu vou pensar mais no setor de energia elétrica, eu sei que o Zeca vai falar mais do petróleo, né? Nós tivemos uma boa política energética no passado, desde a criação do nosso modelo hidráulico brasileiro. Claro que havia problemas com os grandes reservatórios hidrelétricos, havia problemas ambientais, mas o fato é que tínhamos uma política energética que conseguiu dar ao país energia barata, não é? E servir de apoio ao desenvolvimento do país. O país cresceu muito significativamente, inclusive por conta da ação, né, e das vantagens que esse sistema hidrelétrico de energia barata trouxe para a gente. De 97 para cá, a Lei 9.478, ela trouxe umas mudanças preocupantes. Por quê? Porque foi naquela influência do pensamento neoliberal, você começou a confundir meios e fins, quer dizer, passou a ser, vamos dizer assim, objetivo da política energética a promoção da concorrência. Nada contra a concorrência, a gente sabe que é importante a regulação econômica, é importante assegurar que haja uma competição equilibrada entre os agentes econômicos, mas o problema é você confundir isso que passou a acontecer a partir da Lei 9.478, o objetivo da regulação econômica com o objetivo do planejamento energético. Uma coisa não se resume à outra. Quer dizer, a política energética passou a pressupor de que a regulação ia levar o país para o futuro, ou seja, basta controlar bem a concorrência e o futuro está assegurado. As decisões fragmentadas dos agentes criam um futuro. É interessante notar que dentro desse arcabouço da Lei 9.478, o objetivo
da modicidade tarifária, quer dizer, dos preços módicos, dos preços acessíveis aos consumidores, passou a ser, saiu o objetivo explícito de modicidade e entrou a seguinte frase: proteger os interesses dos consumidores quanto a preço e qualidade. Quer dizer, uma coisa muito, compromisso muito mais frouxo, né, da própria legislação em relação ao preço da energia no Brasil. Isso desde 97. Bom, isso aconteceu só no Brasil? Não, isso aconteceu no mundo todo. Essa foi uma avalanche do pensamento neoliberal que tomou conta não só aqui, mas em vários lugares. O que nós vimos a partir disso? Tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, quem se lembra, em 2001 tivemos um racionamento de energia elétrica. Já falamos aqui no nosso encontro anterior do aumento brutal que teve das tarifas de energia elétrica. E é claro que isso tudo motivou uma revisão do que está acontecendo, mas motivou uma revisão onde? Não aqui, infelizmente, porque aqui no Brasil a gente sabe que, infelizmente, algumas notícias do mundo não chegam, mas no mundo, por exemplo, a gente vê um estudo aqui da TNI, né, que foi até noticiado pelo UOL, a gente viu 884 serviços que foram privatizados no mundo, serviços públicos privatizados no mundo, que passaram a ser reestatizados. Não é? Quer dizer, e não é só energia elétrica, tem serviço de água, tem serviço de transporte, tem serviço de lixo. Por quê? Chegaram à seguinte constatação: bom, mas nós privatizamos, o serviço não melhorou, a tarifa explodiu, os acionistas estão cheios de lucro e nós aqui estamos pagando caro para caramba para ter acesso a serviços que são fundamentais, serviços de água, serviços de energia. Enfim, isso está gerando no mundo, tá certo? Um debate muito importante. Basta vocês colocarem no Google aí, não precisa acreditar em mim, vocês vão ver com muita clareza que esse debate está pegando fogo na Inglaterra, está pegando fogo nos Estados Unidos, né? Está pegando fogo na Alemanha, na França, não é só aqui. Aqui, infelizmente, as notícias não chegam, né? Bom, para terminar, eu acho que é importante falar um pouquinho da nossa política energética atual, né? Dado esse histórico, esse contexto, falar da nossa política energética atual. Você pega as resoluções do Conselho Nacional de Política Energética, que é a instância máxima da política energética do país, criado nessa lei de 1997, a gente vê o seguinte: a maioria das determinações do Conselho Nacional de Política Energética significa mais ou menos o seguinte, né? São medidas pontuais para controlar problemas que são importantes, mas são problemas assim menores diante das grandes dificuldades que o país tem. Por exemplo, quanto de biodiesel tem que estar envolvido no diesel? É claro que isso é importante, e eu não estou desmerecendo a importância do biodiesel, é muito relevante, mas o que me chama a atenção não é o fato do biodiesel estar lá, é o fato de não estar lá uma discussão há mais tempo, uma discussão sobre hidrogênio, por exemplo, uma discussão sobre os reservatórios brasileiros, que a gente está vivendo um problema grave no Brasil, de diminuição relativa do tamanho dos reservatórios. Nós tivemos aí o ano passado um problema grave de quase iminência de racionamento de energia. Isso não é uma novidade, isso vem acontecendo no Brasil já desde 2014, que tem esse risco de racionamento no Brasil. É um problema estrutural do setor elétrico brasileiro. Quer dizer, o tamanho relativamente menor dos reservatórios que nós temos, a gente não consegue mais guardar tanta energia. E a nossa política energética ela já deveria ter dado, há muitos anos, uma resposta a esse problema. Ao problema de o que nós vamos fazer? Não dá para fazer mais reservatório grande? Vamos acelerar as renováveis? Vamos pensar no hidrogênio? Vamos pensar em usinas híbridas? Vamos pensar em usinas reversíveis? Vamos ser protagonistas nisso? Esse é o verdadeiro papel da política energética. Isso não foi tocado nos últimos anos e agora começa, assim, muito a reboque do surgimento dos problemas que a gente vê isso acontecer. Além desse problema da política energética correr a reboque, né, dos verdadeiros problemas estruturais do Brasil, a gente está vendo que também na questão da Eletrobras, nós estamos cometendo um grande pecado, porque a gente está empenhando a casa, né, nós estamos colocando a casa a leilão, penhorando a nossa casa para comprar o almoço
das próximas 2 semanas. Acho que a imagem boa é essa que a gente estava conversando aqui antes, eu e o Zeca. Pelo seguinte, que nós estamos privatizando uma empresa que deveria ser mantida, sem dúvida, como uma empresa central para lidar com os desafios do futuro, que, veja, nenhum país hidráulico do mundo estatizou a sua empresa de energia, fundamentalmente hidráulica. Nenhum. Os Estados Unidos, tá certo, que é o berço do liberalismo, 75% dos ativos hidráulicos norte-americanos são controlados pelo Estado. Tá certo? Isso é uma coisa que tem que ficar clara e não é dito aqui. A gente trata aqui a Eletrobras como se ela fosse uma empresa qualquer. Ela não é. Ela é uma holding, ela tem uma capacidade de financiamento brutal, muito maior do que as outras empresas. Ela é a empresa candidata natural a lidar com esses desafios. Ela dá lucro, ela tem um quadro de pessoal reduzido, não é uma empresa ineficiente. Então, veja, o que vai acontecer agora com a privatização da Eletrobras? Você vai introduzir a lógica do rentismo dentro da empresa de energia. Na verdade, isso já estava, de certa forma, colocado, agora você vai tornar isso, vamos dizer assim, absolutamente consolidado dentro da empresa. Tá certo? Os acionistas vão ficar felizes, muito felizes, a Eletrobras vai começar a vender energia mais cara, pelas razões que nós discutimos aqui na nossa última conversa, né? Porque a Eletrobras hoje ela pratica preço de energia abaixo dos preços de mercado. E com a privatização, vai ter a descotização das usinas da Eletrobras. E ela vai passar a vender energia, que hoje é uns 75, 80, 90 reais o megawatt-hora, ela vai pôr o preço do mercado. Para você, consumidor, não perceber isso, o que o governo vai fazer? Vai pegar o dinheiro que ele arrecadou, capitalizando, né, a Eletrobras, e vai, na verdade, colocar numa conta que chama CDE, para, na verdade, diluir esse efeito. Então, é o que eu estou falando, você vai empenhar a casa, que é a Eletrobras, que é um instrumento fundamental de política energética, que, repito, todos os países de base hidráulica têm as suas empresas públicas que fazem esse papel de criar o futuro, de pensar tecnologias. A Eletrobras tem o CEPEL. O que vai acontecer com o CEPEL? A Eletrobras que desenvolveu esse sistema hidráulico brasileiro fantástico, que é um sistema único no mundo, no país continental, que gerava energia de graça, quase. E nós estamos colocando, isso é a lógica do preço de mercado. Hoje, o preço de mercado, o preço está muito alto, porque você criou, por falta de planejamento, a lógica da escassez. A escassez traz o preço alto é tudo que o rentismo deseja. Então, basicamente é isso, Dani. Eu não quero extrapolar muito aqui na minha, sei que o Zeca tem muito a falar, mas é basicamente isso que eu queria dizer. Nossa política energética é uma política energética falha, que está empenhando o futuro do país, estamos perdendo os instrumentos mais caros que temos e vamos ter mais do mesmo, mais energia cara, tá certo? E uma posição mais subordinada em relação ao desenvolvimento de tecnologias que são vitais para o enfrentamento dos problemas cruciais do país, como esses problemas da transição energética e dos reservatórios brasileiros. Bura, você falou de uma maneira exemplar, eu diria, perfeita, levantou essas questões cruciais da atual política energética brasileira, né? E que, infelizmente, são coisas que você ressaltou uma coisa já de cara importante, né? Ao estimular a concorrência, e nada contra a concorrência, mas implicitamente, na verdade, explicitamente, está te dizendo o seguinte: nós estamos diminuindo o papel do Estado aqui. E, como você bem colocou, diminuir o papel do Estado em questões centrais, né, importantíssimas para o desenvolvimento econômico e social de um país. E daí você coloca outra palavra perfeita, que é a questão da regulação frouxa, porque daí fica, né, o Estado perde a capacidade de intervir mais diretamente, fica como um regulador, que é um mecanismo frouxo de fazer com que a política energética trabalhe para o interesse nacional. Visto que em todos os outros países, em vários outros países, como você bem colocou, nós estamos se reestatizando esses serviços essenciais. Por quê? Porque se deram conta de que a privatização serviu para duas coisas. Uma, para encher o bolso, né, para dar lucro para os donos da empresa, e duas, para não atender os interesses nacionais. Então,
o que o Bura falou é muito importante. Vários países estão se provocando, estão passando por um processo de reestatização, enquanto nós aqui estamos privatizando. Privatizando quem? Agora, a Eletrobras, né, que é, como o Bura bem colocou, uma empresa central para o desenvolvimento econômico e social do país. E isso acontece não só na parte da energia elétrica, né, com a Eletrobras, mas também com outros setores. Eu queria passar para o Zeca, para ele falar um pouco da questão dos combustíveis também, porque tem essa questão aí, né, Zeca, que o Bura falou, o preço da Petrobras, a Eletrobras, perdão, está sendo vendida a um preço muito menor do que vale, a primeira coisa, né? Vamos deixar claro isso. E esses recursos vão ser utilizados para, no máximo, né, servir para subsidiar esse novo programa que o governo está falando aí de subsídio dos preços dos combustíveis. É isso, Zeca? Mais ou menos por aí? Explica para a gente, por favor. Esse é um dos temas que apareceu, né? Olá, Daniel. Olá, Bura. Olá, você que nos acompanha aqui. Esse tema que a gente já vem tratando de alguma maneira ou de outra aqui nas nossas últimas conversas, essa relação entre o Estado e os setores de energia de maneira geral, né? O Daniel levantou aqui, de certa forma, uma das questões que apareceu recentemente em uma das falas do ministro Guedes sobre como pagaria o subsídio que se pretende colocar para a redução do ICMS estadual nos preços de combustíveis. Mas antes de chegar lá, eu queria só completar algumas das discussões que o Bura nos trouxe aqui, que são importantíssimas, né? O planejamento energético ele tem essa função de abarcar elementos estratégicos do desenvolvimento nacional, né? E, portanto, ele transcende a própria energia, vamos dizer assim, como objeto, né? Ele precisa tratar todo o desenvolvimento industrial do país, tanto para a energia que vai ser consumida para o desenvolvimento industrial, quanto para a demanda de tecnologia, dos equipamentos, das empresas que oferecem serviços, né? A gente tem uma dualidade que aparece de maneira completamente equivocada no senso comum de que existe uma oposição entre o Estado e a iniciativa privada, quando, na verdade, a participação do Estado, né, dentro do planejamento energético é uma forma de garantir que os interesses privados também consigam ganhar, vamos dizer assim, avançar, né, mas sempre num projeto de país, sempre articulados de acordo com o projeto de país, né, e não completamente desconexos. Eu acho que esse que é o grande desafio, né? A gente está vendo aqui a questão da privatização, né, da Eletrobras, né, apareceram lá na discussão dos jabutis, né, que apareceram dentro da privatização. Um deles é colocar gasodutos, né, ligar, na verdade, termoelétricas que vão ter que demandar gasodutos para uma determinada região. Isso, do ponto de vista de um planejamento estratégico, pode fazer sentido se você tiver um planejamento do setor de gás natural brasileiro articulado com o setor de energia elétrica. Portanto, isso tudo está de maneira correta, né? A impressão que nos passa essa privatização atabalhoada é de que você foi inserindo interesses específicos particulares dentro de um projeto de um sistema energético, o que obviamente é a completa antipolítica energética, né? E essa discussão que o Bura mencionou, que vem lá dos anos 90, vamos dizer assim, no Brasil, né, mas vem de antes disso, no mundo todo, já veio no Brasil também. O Bura mencionou o apagão, né? A discussão dos limites de você avançar sem política energética já veio no Brasil. A Argentina teve apagão, a Califórnia teve apagão, né? Todos os países que avançaram de maneira muito desordenada em retirar o seu planejamento energético se depararam com problemas, né, de oferta, problemas de insuficiência, de apagão. Esse tema volta de novo agora, né, nesse momento em que o Brasil enfrenta problemas no seu setor energético, né? Alguns anos depois de ter sido atacado, e fecho aqui, né, a Lava Jato teve um papel fundamental em tentar destruir a ideia de que o Estado pode agir sobre o setor de energia brasileiro de maneira eficiente, como sempre foi o caso da Petrobras. Dito isso, volto para a pergunta do Daniel, que é uma pergunta pertinente, né? Quando a gente olha para o que está sendo feito hoje no setor de combustíveis brasileiro, né, na verdade, o que se assiste ali é, de novo, a completa antipolítica energética, né? Só para quem não está acompanhando no detalhe, né, o que está tentando se fazer com os combustíveis, né?
A gente já discutiu aqui em outras conversas anteriores. Há alguns anos, o preço dos derivados brasileiros são reajustados segundo o preço de importação. Essa passou a ser a política da Petrobras desde o governo Temer. Então, os preços são reajustados de acordo com o preço internacional. Hoje, o contexto, todo mundo vê no posto de gasolina, no preço do gás de cozinha que paga em casa, os preços dispararam ao longo dos últimos anos, porque o preço internacional está subindo. É inevitável isso? Não é inevitável, isso precisa ficar claro aqui. Quando a gente olha para os dados da Petrobras, chega a ser assustador. A Petrobras é uma das empresas que mais dá lucro hoje no mundo e mais distribui dividendos. Ou seja, todos os ganhos que a Petrobras tem feito de eficiência, de redução de custos, ela não está repassando para a sociedade brasileira, exceto sobre dividendos que ela paga, em parte, para o governo. Então, não precisa ser assim. Dá para manter a Petrobras lucrativa, com uma política de preços que consiga estabilizar os preços no país de maneira mais adequada, porque os preços de combustíveis viram imediatamente inflação em outros produtos. O que o governo está tentando fazer agora? O governo está tentando fazer uma coisa completamente mambembe. Por que ele é mambembe? Porque, na verdade, o governo está tentando, reduzir, limitar, vamos dizer assim, o ICMS dos estados, para reduzir o impacto desse tributo sobre os preços. Qual que é a medida que está sendo discutida aí? A medida da essencialidade. Tá? Essa é uma medida que já tem uma discussão já há um bom tempo, ela não é só sobre o setor de combustíveis, ela também lida com o setor de energia elétrica e com o setor de telecomunicações, na verdade de comunicações como um todo, que são considerados serviços essenciais, vamos dizer assim, para a economia, e que têm uma carga tributária estadual, de fato, bastante acima de outros setores. Como são setores mais fáceis de serem tributados, porque são menos empresas, e tem um tamanho econômico muito grande, os governos estaduais, de fato, têm uma carga tributária bastante alta. Esses setores somados chegam a percentuais elevadíssimos, 30%, 35% de toda a arrecadação de alguns estados no país. O que o governo federal está tentando fazer é antecipar o reconhecimento da essencialidade desses produtos para que o imposto fique no máximo na média dos outros produtos, que é 17%. Isso teria um impacto na redução do preço dos combustíveis, assim que isso chegasse na bomba. A segunda coisa que o governo está tentando fazer é subsidiar os estados que reduzirem a zero a sua alíquota de ICMS. Então, a conta que está sendo anunciada aí, o ministro Guedes anunciou uma conta brilhante de 25 a 50 bilhões, ou seja, 100% de diferença, ou seja, não tem conta nenhuma bem feita aí, que é mais ou menos, na verdade, é mais do que se arrecadou com a privatização da Eletrobras. Então, o governo está cogitando a possibilidade de pegar um volume de recursos, como o Bura mencionou, vendeu a casa para pagar a gasolina até o final do ano. Não faz sentido nenhum. Em qualquer lugar do mundo, alguém que propusesse alguma coisa dessa, no dia seguinte estava internado no sanatório, do ponto de vista de política energética. Então, são duas medidas que o governo está tentando fazer. A primeira delas eu considero até interessante, não é uma discussão nova, ela já passou pelo Supremo Tribunal Federal, a discussão da essencialidade, ela foi aplicada ao estado de Santa Catarina, e com essa nova legislação, essa emenda constitucional, ela seria levada ao restante dos estados. O problema dela é que ela é feita sem modulação, que a gente fala. Você não tem um tempo de adaptação dessa nova tributação para os estados. Então, em geral, essa modulação é de 2, 3, às vezes 4 anos, para que essa queda de arrecadação seja compensada de alguma maneira pelos estados. O que o governo está tentando fazer é implementá-la agora, sem modulação. E a segunda, ainda mais absurda, é essa redução, essa possibilidade de reduzir a zero. Vejam, não tem nenhum projeto de longo prazo, ela vai até o final do ano. Até o final do ano, para bom entendedor, meia palavra basta. Nós estamos falando de um ano eleitoral, essa medida é uma medida claramente com um impacto muito vigoroso sobre o potencial eleitoral do atual presidente. Então, claramente é a antipolítica energética agindo aqui. E aí, enfim, na minha interpretação, esse é o limite do que tem sido feito de pior no país.
né? A gente já vem destruindo a capacidade do Estado de organizar a política energética. No setor de combustíveis, a gente foi retirando os instrumentos ao deixar a Petrobras aplicar basicamente o preço do mercado internacional de maneira irrestrita aqui dentro. Agora nós estamos chegando ao limite de oferecer um subsídio para que a Petrobras consiga manter a sua lucratividade da maneira como se está. Tá? Então, isso é um assinte. Né? Então, para qualquer um que está acompanhando esse assunto minimamente, tá? Sabe que isso é vergonhoso. Né? Então, acho que paro por aqui, porque mais do que isso já é demais. Obrigado, Zeca. Você também colocou coisas essenciais e de uma maneira muito clara. Aliás, vocês dois estão afiadíssimos hoje, hein? Hoje o negócio está aqui, tá? Porque você, primeiro... Faca no dente. Faca no dente, e é isso mesmo. Agora a gente está entrando no momento que é faca no dente e não tem... A coisa está feia, né? E a gente tem que combater mesmo. E vocês estão de parabéns. Você colocou uma coisa muito importante, né, que o professor Beluso sempre fala, porque em país sério não se discute essa coisa, setor privado versus setor público, não existe isso, né? Um país que deu certo tem uma sinergia entre setor público e setor privado, né? E os países que tentaram ir para uma outra direção estão retornando, porque sabe que não existe essa coisa, um não atrapalha o outro, né? Um ajuda o outro. E você colocou muito bem, Zeca, também essa inocuidade dessa política de subsídio, e colocou uma palavra que eu achei muito importante, que é isso daqui não é inevitável. O preço dos combustíveis não é inevitável. Dá para fazer outras coisas, né? Dá para propor medidas, né, que inibam esse aumento. Mas, claro, você colocou de cara o seguinte, Petrobras dá muito lucro, é uma das empresas mais lucrativas do mundo e distribui dividendo, né? De cara já, pegar um pouco desse dividendo para subsidiar, para baixar o preço do combustível já é uma política completamente plausível. Mas eu queria, dado o espaço de tempo que a gente tem mais 5 minutinhos, 6 no máximo, eu queria que o Bura e depois o Zeca, já que, como o Zeca bem colocou, isso daqui não é inevitável, então, duas políticas cada um poderia sugerir, ou duas medidas para melhorar o quadro aqui? Faca no dente. Olha, em primeiro lugar, a gente precisa interditar o debate e ver o que está acontecendo no mundo. Se a gente vê o que está acontecendo no mundo e abandonar os velhos dogmas, né, que alguns dos quais a gente deixou aqui, já é um grande começo. Porque acho que medidas concretas, se for falar isso, obviamente seria retroagir nessa privatização da Eletrobras e retroagir nessa agenda que está hoje em dia. É colocar o seguinte, nós precisamos, claro, queremos o setor privado, precisamos dos investimentos privados, mas isso tem que estar subordinado dentro de um projeto de país, onde você não tome automaticamente que o que é bom para o acionista é bom para o país. Esse é o primeiro passo. Porque, por exemplo, veja, as empresas distribuem dividendos para caramba. Aí alguém poderia dizer, alguém que está acostumado com os jargões e com os dogmas do mercado, mas que bom que está distribuindo dividendo, lucro é sinônimo de progresso. Não é verdade. Se você pegar o mundo hoje financeirizado, o que nós temos assistido é que uma proporção enorme dos lucros estão sendo distribuídos para dividendos e não estão gerando reinvestimentos nas empresas. Veja, essa privatização da Eletrobras para o país não é um centavo a mais de investimento. O ministro Paulo Guedes fala que não, os investimentos, ele cita como investimento privatização. Privatização, a rigor, não é investimento. Para o país, o ativo mudou de um dono, foi para o outro. Então, nós estamos, na verdade, é isso que precisa desinterditar esse debate. Precisamos fazer coisa nova. Queremos o setor privado fazendo usina renovável, fazendo energia limpa, tá certo? Contribuindo para o desenvolvimento tecnológico, mas claro que nós queremos, mas dentro de uma concepção nacional, de um projeto nacional. Se as grandes empresas têm planejamento estratégico, por que o país não pode ter e não deve ter um planejamento estratégico? Se você não tem planejamento estratégico, meu amigo, você vira peça do planejamento dos outros. Você vira, na verdade, o bobo que se torna, né, o provedor dos ativos
que geram lucros excepcionais, porque, obviamente, tem interesses enormes de grandes grupos privados em torno disso, que não coincidem necessariamente com o interesse do país. Então, desculpa, a medida é organizar um verdadeiro debate sobre qual que deve ser a política energética para o país enfrentar a transição energética e seus problemas estruturais, devolvendo modicidade tarifária, tá certo? Dando suporte para o desenvolvimento, estimulando onde der para fazer industrialização de fornecedores, gerando emprego aqui dentro, né? Gerando sustentabilidade. É por aí, tá certo? A lógica pública não é incompatível com o ganho privado. Ao contrário, a lógica pública ela pode ser uma grande alavanca do desenvolvimento privado sustentável e em prol do desenvolvimento humano. Perfeito. Zeca? Sigo na mesma linha do Bura, no seguinte ponto, que é importante para o debate público, né? Não estamos sugerindo aqui que os ganhos privados sejam extintos, né? Os ganhos privados devem continuar nos setores de energia, né? Eles devem permanecer, eles são importantes, o setor privado é importante. No Brasil, nós temos uma estrutura em que o setor privado é atuante, não é de hoje, né? E ele deve permanecer. Então, o que nós estamos sugerindo aqui não é uma estatização completa ou uma extinção da lucratividade desses setores, porque isso na verdade, a forma como aparece na boca daqueles que querem destruir qualquer política nacional do setor. Nós estamos aqui sugerindo que você elabore planos de investimento. Esses planos de investimento têm que estar coordenados entre si. O setor de petróleo, o setor de gás natural, o setor de energia elétrica, as novas energias, elas têm que vir articuladas, pensadas para uma oferta de energia que nos leve para um mundo ambientalmente mais sustentável, com maior participação de tecnologia e fabricação nacional, de empresas brasileiras atuando nesses segmentos. Essa articulação é um grande plano nacional. É a partir de um grande projeto nacional que você estrutura um pacote de investimentos. Esses investimentos são anunciados, e uma vez anunciados, eles dão horizonte de investimento para as empresas privadas de construção, de serviços, de tecnologia, de fabricantes que vão ofertar esses serviços aqui no país. Nós estamos falando aqui de uma possibilidade de retomada do crescimento econômico, e que a energia, pelo seu tamanho, vamos dizer assim, em termos macroeconômicos, né, uma definição de um pacote de investimentos em energia é decisiva para elevar o tamanho da formação bruta de capital fixo do investimento. O investimento da Petrobras chegou a ser 10% da formação bruta de capital fixo brasileira há 10 anos atrás. É esse tipo de questão, é esse tipo de impulso que a gente precisa fazer reaquecer, como foi nos anos 70, né, era pensado dessa maneira também. Eu acho que essa é o fundamental. As medidas em cada um dos pontos, elas partem dessa lógica mais geral, e não ao contrário. Não é uma lógica de destruir, de tirar, de desfazer ou de agir localmente de maneira isolada. É o contrário. A partir de um projeto, você vai organizando essas dimensões. Acho que essa é o fundamental. Perfeito, Zeca, perfeito, Bura. Fica aqui o recado para todo mundo, então. A política energética deve servir ao interesse nacional. E o interesse nacional é um interesse privado também, mas é, antes de tudo, um interesse público. Então, eu agradeço a presença do Bura, do Zeca, de todas e todos que nos assistiram. Curtam o nosso canal, espalhem na rede e a gente volta na semana que vem. Obrigado. Grande abraço a todos e a todas. Tchau, tchau. What your country can do